Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. O jornal tá caro pra chuchu. Como é que eu vou fazer pra limpar meu? O que é a derrocada moral desse canal nos seus últimos dias? Os últimos dias de Pompeia, a decadência do Império Romano, meu Deus! Mas pelo menos, como eu já falei várias vezes, o espírito natalino, o espírito de Noel, o tilintar dos sinos de Natal me enche de paz e de harmonia, me lembrando de alguns dos melhores momentos da minha tenra infância, quando eu era um jovem repleto de esperanças na humanidade, com a certeza de que o mundo era um lugar que daria certo. Quanta ingenuidade! E cantava Jingle Bell, Jingle Bell. E tu sabe, não é só o papel que acabou, né, cara? Acabou o papel e acabou o jornal também, né? Não é que o jornal tá caro pra chuchu, é que nem tem mais jornal. Porque as tias do Zap, tudo se informam no Zap. No Zap. Deus do céu. Só que garanto que nem os jornais, nem o Zap te contam o que aconteceu no Natal de 1591. Mas quem já te contou o que aconteceu no Natal de 1591 fui eu. Mas como eu tô de saco cheio de ficar aqui falando pra ti, ganhando cada vez menos, porque tu não dá like, porque tu não aciona o sininho, porque tu não compartilha, porque tu não assina, e esse canal está nos últimos dias de paupérria, vai ver, vai descobrir o que é os últimos dias de paupérria, eu vou simplesmente passar a refazer episódios. Então, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu acho que no Natal da pandemia, no Natal de 1520, no Natal de 2020, eu fiz um conto de Natal, que é um conto pirata. Feliz Natal, Feliz Natal. A história do Thomas Cavendish, que atacou Santos na noite de Natal de 1591. Mas como tu é meio retardado e não se lembra de nada que já viu, eu vou contar de novo. Sabe por quê? Vou te dizer com rima. Que coisa mais pirada que é essas histórias de pirata. História de pirata, cara. E o Brasil tá cheio de história de pirata. É que tu não sabe nada. E claro que quando eu tô dizendo pirata, pode ser também corsário. Espero que tu saiba a diferença, né? O pirata era o cara que agia na contravenção por conta própria, tipo um traficante. E o corsário é um miliciano. É um cara que tinha uma carta de corso, uma autorização para atacar navios e portos de nações inimigas da sua, porque o pirata por excelência é quem é inglês, aquela nação horrorosa que se arvorou uma época a ser a dona do mundo. É uma pena que eu ame tanto a Inglaterra, que me deu tanta coisa, dentre eles os Smiths. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I... Dentre eles, o Shakespeare, dentre eles, não interessa. Muitos piratas ingleses vieram para cá. E esse ataque da noite de Natal, eu não sei se eu vou te contar de novo, porque eu já contei. Vai lá ver um conto de Natal, quando Thomas Cavendish, que era um pé das galáxias, sabe? Foi o terceiro cara a circunnavegar o globo. Tinha relações diretas com a Rainha Elizabeth, não sei que tipo de relações, né? Conheceu o Walter Raleigh, né? Conheceu o Francis Drake. Não estamos falando de gentalha luso-brasileira, não, estamos falando de cavalheiros, sir, gentlemen ingleses.
E ele atacou na noite de Natal, durante a Missa do Galo, né, a cidade de Santos e São Vicente, que na tua ignorância constrangedora, não sabe nada. Cara, Santos era um hub, São Vicente e Santos, que eu nunca fiz episódio específico, são as duas primeiras grandes cidades do Brasil, núcleo inclusive de traficantes de escravos, com João Ramalho, com o Brás Cubas, com os irmãos Adorno, que eu já fiquei lá naquele episódio de falar sobre eles, genoveses que vieram para o Brasil de grande importância, do Ebanus Hesse, que parente, quase um filósofo alemão que morava ali, antes o Martim Afonso de Souza, grande elenco, Jesus, Maria, José e grande elenco, né, fazendo lambança em Santos e São Vicente. Teve um maremoto que devastou Santos em 1542, Santos e São Vicente. Cara, é uma história muito louca, da qual tu não sabe nada. E aí, por causa da riqueza da cidade e já do açúcar, que ali tinha açúcar, teve esse ataque pirata. E você vai pensar, porra, mas na noite de Natal? Sim, porque os ingleses ainda não tinham adotado o calendário gregoriano, continuou no calendário juliano. Então, eles disseram, não é Natal. Mas claro que se aproveitaram do fato de ser Natal para desferir esse ataque. Só que esse ataque, meu chapa, não foi o primeiro ataque de piratas ingleses ou corsários, como quer que queiram, ao Brasil. Porque antes, em 1587, entre abril e junho de 1587, dois filibusteiros, vai ver qual é a diferença entre filibusteiro, corsário, pirata, né? Na verdade é tudo mesmo. Mas os filibusteiros, um cara de nome impronunciável, o Robert Witherington, vai aparecer aqui, né, em inglês, de pé quebrado, Witherington, e um cara chamado Christopher Lister, atacaram o recôncavo baiano, cidade pouco protegida, e ocuparam lá entre abril e junho de 1587, exigindo um tremendo botim, exigindo muitas caixas de açúcar, depois de terem devastado a cidade, como resgate. Sequestraram a cidade de Salvador, na Bahia, né, São Salvador, e foram embora cheio de açúcar, parece que cheiraram tudo numa noite inteira, porque sabe que pirata não podia ver um pó branco que cheirava, e depois tacavam rum, yo ho ho, e uma garrafa de rum. E uma garrafa de rum! Você sabe que pirata é maravilhoso, fantástico, incrível. Em livro do Robert Louis Stevenson, né, cara? Em livros de outro cara maravilhoso, que agora se me escapou o nome, que vergonha, tô ficando velho. Howard Pyle, P-Y-L-E, que além de tudo era um puta ilustrador. E o Daniel Defoe, né, cara, que escreveu o meu livro favorito, um dos livros favoritos na vida, Robinson Crusoe, né, que aliás esteve no Brasil, personagem. Eu já fiz um episódio sobre Robinson Crusoe no Brasil. Que canal, né, cara? Esse canal é demais. Nessa esgotosfera que são essas redes, nessa coisa horrorosa que é o YouTube, cheio de falastrão, cheio de gente, bababá. E eu aqui abrindo meu peito, abrindo meu coração, te mostrando, ó, inclusive a minha camisa temática, ó. Pirates. Tu vai ver o buraco que vai deixar na tua vida quando esse canal acabar. Não, por favor. Não diz isso não. Sério, enchi o saco. Bom, enchi o saco, inclusive agora no meio do episódio. Acabou, tchau. Tá, não acabou. Vou te dar uma chance, meu espírito natalino. Me dizem que eu sou o Grinch, mas eu não sou o Grinch. Eu sou uma alma puríssima. Eu sou o Papai Noel azul. Porque, aliás, né, cara, o Papai Noel originalmente era azul. Olha aqui um desfile de Papai Noel azul, ó. Olha esse desfile de Papai Noel azul. Originalmente, o Papai Noel russo, né, o San Nicolau, né, era azul. E aí, aquela água negra do capitalismo, aquela bebida horrorosa, aquele líquido do mal, aquele petróleo gaseificado numa garrafa chamado Coke. What's cola?
Poison water. que transformou o Papai Noel em vermelho. Vermelho, conspurcando o Papai Noel. Mas eu estou aqui imbuído do espírito natalino do Papai Noel azul e vou continuar te falando um pouco da história dos piratas no Brasil, porque cada um dava um puta episódio, né? Os primeiros corsários que vieram no Brasil eram Sir, né? Era o Sir 3, era a tradição familiar da pirataria. O William Hawkins, o Richard Hawkins e o John Hawkins, avô, pai e filho. O Richard Hawkins veio ao Brasil entre 1530 e 1532, várias vezes capturar escravos indígenas. E uma vez levou um autêntico cacique brasileiro para a Inglaterra. Claro, o cara chegou lá, morreu, né? Com aquela música punk, com aquele fog, com aquele frio, né? O pobre cacique brasileiro, cujo nome não se conhece, morreu lá. E aí depois o filho dele, né? O Richard e depois o John começaram a ir para o Brasil e para a Guiné. Aprenderam com os portugueses como escravizar pretos na Guiné. E o brasão que eles tinham era um escravizado amarrado pelo pescoço. Era o brasão, era o dístico de honra, de glória deles. Eles ganharam títulos nobiliárquicos por serem escravistas. A Inglaterra escravizou muito antes de ser a primeira grande nação poderosa do mundo a abolir a escravidão por interesses econômicos e não humanitários, né? E a Inglaterra atacou muito o Brasil, especialmente no período da União Ibérica, né? De 1580 a 1640. O Brasil pertenceu à Espanha, já falei isso 1 trilhão de vezes, tu na tua ignorância também mal sabe, no colégio isso passa batido, esse período importantíssimo na história do Brasil. E não é tão pequeno assim, são 60 anos, é mais de meio século. E durante esse período o Brasil sofreu, a Inglaterra estava em guerra com a Espanha, né? O Filipe II em guerra com a Elizabeth I, aliás, uma guerra das mais interessantes, depois que se chegaram a pensar em se casar, mas o Filipe II era muito católico e a Elizabeth I era a protestante, anglicana, não ia rolar, né? Mas isso teria mudado o mundo se eles tivessem se unidos. Mas daí a invencível armada foi vencida, blá blá blá. Vai estudar, cara, vai estudar. Desliga esse YouTube, vai estudar. E aí não houve acordo entre eles e foi uma guerra global. E o Brasil foi um dos lugares onde os corsários, porque eram piratas, mas daí ganhavam a carta de corso, autorização oficial da coroa para atacar o Brasil. E aí teve um outro ataque bem importante, que é o ataque do James Lancaster, que chegou no dia 29 de março de 1581, portanto antes do ataque de 1591, e tomou o Recife e ficou lá também 2 meses. E quando partiu cheio do pó branco que vicia, né? Cheio de açúcar, que também exigiu como um resgate. Mas mesmo depois do fim da União Ibérica, continuaram havendo alguns ataques ao Brasil. O mais notório é daquele infame Bartholomew Roberts. Vai ver quem foi o Bartholomew Roberts. Que atacou o Brasil em 1711. Porque aquilo que eu falei, né, cara, e me interrompi a mim mesmo. Pirata é maravilhoso. Nos livros do Robert Louis Stevenson, do Howard Pyle, me lembrei do nome. No livro do Daniel Defoe, né, em séries e no cinema, e Piratas do Caribe, que aliás é do Caribe, né? Piratas do Caribe é do Caribe, ainda mais quando aparece o Keith Richards. Bota aqui o Keith Richards. The fountain. Have you been there? Does his face look like it's been to the fountain of youth? O maior dos piratas ingleses, sim, esse sim merece ser pirata, esse sim é um pirata que saqueia os corações e as almas nossas, né? Eles são maravilhosos na ficção, cara, porque na vida real o pirata é que nem viking, né? Era escroto pra cacete, mas ainda tem aquela mística, ainda tem aquele lance.
né? E aí tu fica pensando, cara, que nessa chatice que era o colégio no meu tempo e que é o colégio ainda hoje, e que cada vez que você vê um canal diz, se eu tivesse tido um professor que nem o Peninha, sendo que eu não sou o Peninha, eu sou o Eduardo Bueno. Você pensa, mas aí agora falando sério, cara, esses ataques de piratas aí, se os professores tivessem tempo, saco, pudessem desviar da estrutura curricular e contar essas histórias desses 4 piratas, por exemplo, poderiam daí contar paralelamente a história de Santos e São Vicente, uma história fascinante, que dava uma série, dava filme. É incrível a história da Baixada Santista e tem uma linha direta até esse horror de hoje, com o PCC, com a favelização, com o desmatamento que resulta naqueles desmoronamentos, né? O maremoto que eu falei de 1542 causou muito mais efeito porque as encostas já estavam todas desmatadas pelo plantio da cana. Então tudo tem uma lógica, tudo tem uma conexão, entendeu? E quando você conhece e vislumbra a história num ciclo como um todo, cara, tudo fica claro na tua cabeça e fica claro que esse é um país excludente, escroto, nojento, incapaz, nunca teve planejamento, nunca teve sustentabilidade, nunca deu certo isso aqui, né? Teria dado certo se os piratas ingleses tivessem. Imagina, poderíamos estar aqui falando em inglês, a língua do Bob Dylan, em vez de ficar falando na língua do Caetano Veloso, que aliás está sempre roçando na língua do Camões, né? Então, cara, se os professores contassem essa história, poderiam falar da Baixada Santista, poderiam falar da história de Salvador, poderiam falar da história do Recife, poderiam falar da história horrorosa e funérea da escravização, poderiam falar por que a Inglaterra foi o primeiro a abolir antes, poderiam falar do pó branco que vicia, poderiam falar de tudo e tua compreensão seria maior, mais vasta e mais ampla, como é a minha, e que eu generosamente compartilho contigo só porque é espírito de Natal. Jingle Bell, acabou o papel e acabou também esse canal e o problema é ter tchau, um péssimo Natal pra você, falando sério, eu não aguento o Natal, tomara que o pirata ataque o Natal, e lembra que tu ainda tem parente bolsominion, e que eles estão aí, então aproveita para estragar o Natal da tua tia do Zap. Tchau.